Salve, salve, amigos Neurolab, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Na noite de hoje nós vamos ter um artigo bem diferente em que nós vamos entender como a fotomodulação pode ser benéfica na fisiopatologia da doença de Alzheimer. É um artigo que foi feito com o modelo animal, mas já traz para a gente já o potencial dessa técnica. Tudo bem? Mas antes de nós começarmos o nosso seminário, já peço para quem estiver assistindo para se inscrever no nosso canal, para também curtir o nosso vídeo, tá certo? Que já vai nos ajudando aqui a ganhar mais relevância na plataforma. Na noite de hoje teremos o Marcelo. Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor? Tudo bem. A apresentação está pronta? Prontinha, professor. Então vamos lá. Olá, então, boa noite. Meu nome é Marcelo Rocha de Brito Júnior, eu sou aluno de iniciação científica no Neurolab, sobre a orientação do professor Mauro Cunha Xavier Pinto e do professor Ricardo Cambraia Parreira. Hoje o artigo que nós vamos discutir tem como título a fotobiomodulação transcranial, um estudo piloto para avaliar a depuração, a redução aí das placas beta-amiloides dos cérebros de camundongos. Esse artigo ele foi publicado por pesquisadores da Rússia em colaboração com a Alemanha, esse Zinchenko tem publicado vários artigos nessa linha de pesquisa. Eles publicaram esse artigo em 2019 na revista Biomedical Optics Express, na parte direita da tela vocês conseguem ver, e o fator de impacto dessa revista é 3.921, segundo o levantamento de 2019. Bom, para introduzir aqui, eu trouxe alguns detalhezinhos sobre a doença de Alzheimer. Bom, essa doença ela foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista, que vocês podem ver aí no canto. Ele era alemão, Alois Alzheimer, e desde então começou a se estudar muito essa doença para entender o dinamismo e tentar, lógico, erradicar ou minimizar suas consequências. Essa doença, como muitas pessoas já sabem, é uma doença neurodegenerativa progressiva que atinge majoritariamente pessoas idosas, não unicamente, mas majoritariamente, e leva aí a deficiências graves, cognitivas, físicas, impedindo pessoas de realizar até atividades diárias mesmo. As causas dessa patologia, ela ainda é desconhecida exatamente, existe uma combinação multifatorial aí. O que a ciência traz como solidez aí, digamos assim, até o momento, é que há uma relação intrínseca aí entre, vamos falar assim, a deposição extracelular desses peptídeos, beta-amiloides neurotóxicos, e também a hiperfosforilação da proteína tau intracelular, formando aqueles plexos neurofibrilares. E como resultado, a gente tem os sintomas característicos aí da doença de Alzheimer, que seria a redução da atividade sináptica, perdas neuronais, a redução de células do córtex cerebral e a amiloidose, entre outros fatores também, que podem surgir desencadeados por essa doença. No cenário atual aqui dessa doença no Brasil, trazendo dados aí da Academia Brasileira de Neurologia, nós temos aqui aproximadamente 1 milhão de brasileiros por ano sofrendo com algum tipo de demência. E desses 1 milhão de brasileiros, entre 60% a 80%, com uma média de 60% dos casos, nós temos o Alzheimer. Então, é a principal doença da demência, digamos assim, da família da demência. E a previsão também pela Academia Brasileira de Neurologia é que essa doença atinja muito mais gente no passar dos anos se nada for feito, chegando aí a patamares de 90 milhões de doentes em todo o mundo. Os tratamentos, ainda infelizmente, não há tratamentos eficazes até o momento para essa doença, o que tem se evoluído bastante, digamos assim, os cuidados paliativos, então redução dos sintomas, melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Abordagens também não farmacológicas, como atividade física, mudança da alimentação, várias atividades, digamos assim, não farmacológicas também têm comprovado benefício para esses pacientes, não retoma o que já foi perdido, mas ajuda a preservar algumas habilidades que ainda foram preservadas, ajuda a manter, digamos assim. Bom,
como eu coloquei aqui abaixo, no terceiro tópico aí, a cura dessa doença, ela ainda representa um grande desafio. E os autores desse livro, desse artigo, eles apontam também que algumas indústrias farmacêuticas, né, grandes multinacionais aí, têm deixado algumas linhas de pesquisa para essa doença devido justamente à ineficácia dos tratamentos que se encontrou até o momento. Né? Essas embaixo aí, a Biogen, Johnson e Pfizer, são 3 grandes companhias que anunciaram o cancelamento de financiamento para a síntese de anticorpos para o tratamento de DA, segundo os autores desse artigo. Bom, então, como solução, né, tem se buscado outras estratégias. Entre as várias estratégias aí com biomarcadores para identificação precoce e outras tantas aí que estão surgindo com a ciência, com o desenvolvimento da ciência, uma delas é a fotobiomodulação transcranial, né, TPBM, perdão. Bom, essa tecnologia... Só um instante, Você pode fechar o vídeo, por favor? Aqui? É só você apertar onde está o seu vídeo, você fecha o seu vídeo. Ah, tá. Tá? Bom, vou tentar aqui, professor. Não, onde está Start Vídeo, tá vendo? Vídeo, Stop Vídeo. Isso. E aí é isso. Aí se você puder começar aí o último slide aí de novo. Perfeito. Tá? Desse aqui, né? Isso. Tá certinho agora, professor? Pode ir? Tudo bem. Beleza. Então, uma das tecnologias, entre as várias que estão sendo desenvolvidas pela ciência, é a fotobiomodulação transcraniana. Essa tecnologia, ela tem algumas vantagens, né? Por ser não invasiva, né? Então, reduz ali riscos de contaminação, por exemplo, e vários estudos recentes, né, têm apontado um grande potencial de desenvolvimento dessa tecnologia para esse tipo de doença. Então, para entender um pouquinho mais sobre o que é fotobiomodulação, nós temos que lembrar aí, né, um outro pesquisador, né, conhecido como Feising, considerado o pai aí da fototerapia. E em 1903, ele utilizou, né, na faixa ali do infravermelho, do vermelho, né, entre 600 nanômetros e 740 mais ou menos nanômetros, e ele conseguiu, com o uso da luz, né, nesse espectro aí definido, acelerar a cicatrização de feridas provocadas pela varíola. Né? Por esse feito dele, recebeu o Prêmio Nobel, né, de Fisiologia ou Medicina em 1903. Muitas pesquisas hoje atuam justamente nessa faixa, de 600 a 740, mas alguns, como nós vamos ver nesse artigo, trabalham na faixa do infravermelho já, com comprimentos de onda maior. Aqui eu trouxe apenas um review para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia, né? Um review bem interessante, publicado ali, né, por esse Joaquim, que é um pesquisador austríaco, juntamente com colaboradores de várias partes do mundo. Bom, eu trouxe esse artigo também para mostrar para vocês um dos dados, né, dos vários dados importantes que eles trazem ali nesse review, que vai nos ajudar também a entender um pouco mais desse artigo que nós estamos discutindo hoje. Bom, nele traz, embaixo vocês podem ver aí, os comprimentos de onda, e associado a esses comprimentos, a gente tem o aumento da penetração dos tecidos biológicos. Então, quanto maior é esse comprimento de onda, maior é o potencial de penetração no tecido biológico. A gente consegue atingir camadas mais profundas do tecido. Então, baseado em todos esses achados, né, em todo esse cenário, os autores elaboraram uma hipótese. Então, eles analisaram, a pergunta que eles fizeram foi o seguinte: a capacidade de penetração da luz em regiões cerebrais profundas pode estimular vasos linfáticos meníngeos? E eu achei interessante esse questionamento e esse olhar que eles trouxeram, porque embaixo, como vocês podem ver, né, no ano de 2018, o mesmo grupo, eles publicaram um outro trabalho, mostrando, né, numa outra região também, mostrando justamente a capacidade de estimular, digamos assim, aumenta a perfusão, digamos assim, ou enfim, consegue permitir maior troca de moléculas entre as paredes do vaso, né? Há uma maior transição de moléculas estimuladas pelo laser.
Então, essa laser terapia, eles perceberam que pode sim ser um fator que auxilie na remoção aí de moléculas que não têm esse interesse, que podem ser tóxicas no cérebro, né? Como, por exemplo, é o caso aí dos peptídeos beta-amiloides. E aí eles começam a trabalhar, então, nessa linha, para conferir e confirmar se realmente isso faz algum sentido ou não. Bom, no início do trabalho, né, eles trouxeram esses materiais e métodos, e eu coloquei aqui de forma mais simples como foi feito esse trabalho. Bom, o que chamou a atenção é que ele utilizou camundongos machos, né, sem raça definida. Ao meu ver, isso complica um pouco, né, a reprodutibilidade do experimento para outros institutos de pesquisa, mas foi o que ele trouxe, né, os animais com 25 gramas, foram no total 140 animais, uma quantidade bem alta, e eles seguiram todo o protocolo, né, determinado ali pelos Estados Unidos, e também foi aprovado no Comitê de Ética da própria universidade que eles fizeram o experimento, que foi a Universidade Estadual de Saratov. Bom, esses ratos, eles foram, né, alojados ali, armazenados, né, confinados, digamos assim também, a 25 graus Celsius, 55% de umidade, com controle de fotoluminescência, né, de controle de claro e escuro de 12 horas, e sem restrição alimentícia, né, nem de água para os animais. E ele separou esse experimento em 4 grupos. O primeiro grupo, ele fez um grupo controle, sem nenhuma intervenção. O segundo, ele utilizou um outro grupo, onde foi feito a cirurgia, mas não foi feito nenhum tratamento ao animal, só foi submetido a esse estresse, digamos assim. O terceiro grupo, ele induziu um modelo... Senhor? Desculpa. Ele induziu um modelo animal a doença de Alzheimer, mas não fez o tratamento com a fotobiomodulação transcraniana. E por último, ele já fez um modelo animal com a doença de Alzheimer e fez o tratamento com a tecnologia aí de fotobiomodulação transcranial. Bom, aqui é o modelo animal que eles desenvolveram para Alzheimer. Eles fizeram essas injeções, né, como vocês podem ver aí embaixo, e nós temos aqui a região, né, as coordenadas onde ele fez a introdução, a injeção ali desses peptídeos beta-amiloides para induzir a doença de Alzheimer, né, na região hipocampal aqui dos dois lados do cérebro do animal. Bom, eles utilizaram o veículo para inserir esse peptídeo com um tampão fosfato salino, né, foi incubado por 5 a 7 dias a 37 graus, justamente para desenvolver a doença, essas placas, para análise posteriormente. Bom, eles também, durante o experimento, né, fixaram esses animais, né, nas estruturas de estereotaxia, né, e analgesiaram esses animais também com isoflurano. O couro desses animais foi removido e foi limpo ali, apenas com ar comprimido, tá? Não foi utilizado álcool, pelo menos a princípio foi o que eles falaram. Essas injeções, então, eles foram realizadas na seringa com 5 microlitros, né? Eles colocaram até a taxa, o fluxo de inserção desse medicamento na região hipocampal. Bom, os ensaios imunohistoquímicos, para isso, eles fizeram, né, eutanásia dos animais com injeção intraperitoneal de cetamina e xilazina, perfundidos intracardialmente com 0,1 molar de solução salina por 5 minutos. Nessa parte aqui, o protocolo que eles desenvolveram para análise confocal e para análise também histológica ali da parte de deposições beta-amiloides no córtex, são protocolos bem extensos. Eu tentei trazer aqui informações mais relevantes, talvez, para os nossos experimentos, mas quem tiver interesse tem que realmente olhar, porque são bem extensos esses protocolos que eles desenvolveram. Bom, basicamente, para essa primeira análise aqui, os tecidos foram cortados em fatias um pouco maiores, né, para análise confocal, e aqui, para análise histológica, obviamente, né, são fatias um pouco menores, cortadas ali no vibratome, que é um equipamento que eles desenvolveram até lá mesmo, né, não sei se tem outras partes também do mundo desenvolvendo esse equipamento. Bom, a OCT é uma tomografia, a gente, traduzindo para o português, seria uma tomografia de coerência óptica, né, e ela foi utilizada justamente para avaliar esse acúmulo de placas beta-amiloides ali, né, associadas aos, digamos assim, às nanopartículas na parte dos linfonodos cervicais profundos, né. Eles fizeram isso, então, é uma tecnologia também
pelo que eu vi, recente, nova, né? Não a utilização de nanopartículas, mas de nanobastões de ouro. E também fizeram testes comportamentais, neurológicos e cognitivos. Para esses testes, eles utilizaram, no grupo controle, eles preservaram, digamos assim, o grupo controle durante 3 dias, enquanto desenvolvia a doença de Alzheimer nos outros, né? E depois, sim, ele fez esse ensaio junto. Bom, ele afirma ali que as gaiolas foram limpas, né? Tem todo o protocolo de execução dessa parte. E fez ali, então, o estado neurocomportamental dos camundongos e também avaliou a memória. Fez teste de reconhecimento de objetos para avaliação da memória. Depois disso, no tratamento dos dados, ele utilizou aí, o Wilcoxon e o Man-Whitney e a ANOVA, que são os programas para análise estatística. Bom, primeiramente, ele divide o trabalho em algumas etapas. A primeira etapa foi definir justamente a dose de luz que ele aplicaria nesses animais. E aqui é muito interessante, é um resultado bem importante para nós, porque a maior parte dos trabalhos utiliza um comprimento de onda dentro do visível, né, até uns 740 nanômetros ali. Eles utilizaram um comprimento muito maior, que justifica também aquela vantagem, digamos assim, de alcançar uma região mais profunda, né, do cérebro do animal, então 1.267 nanômetros, o que é muito interessante, que ele conseguiu identificar qual que é a dosagem de luz que causa algum dano, né? Então, 39 joules por centímetros quadrados aqui embaixo, ele percebeu que houve dano, né? Houve formação de edema, aumentou a temperatura também do tecido, então foi descartado essa dose de luz para utilização nos animais. Ou seja, então nós já temos o que é muito importante nesse trabalho é justamente isso, a gente já tem um limiar, até onde nós podemos ir com a dose de luz. As duas primeiras, de 18 e 25 joules por centímetros quadrados, ele não teve mudança significativa, né? Então acabou escolhendo 32, que houve uma redução sim, desse acúmulo de placas beta-amiloides, mas não houve aumento de temperatura, né? Que ele foi feito fazendo esses testes concomitantemente. Bom, definido então, como eu disse, a dosagem de luz, ele começa então a fazer as análises para ver esses efeitos. Então, nessa primeira imagem aí, a gente tem a nítida, é nítido perceber, ele fica bem claro, né, que com o tratamento da terapia fotodinâmica, houve uma redução das placas, né? Os dois últimos aqui, C e D, são animais que não desenvolveram a doença de Alzheimer, portanto, eles são bem próximos, não há diferença significativa, enquanto esses dois quadros primeiros, o A e o B, já são os animais com modelo de Alzheimer, né? Esse daqui primeiro, sem o tratamento, nós percebemos as placas ali formadas, e no segundo momento, justamente os efeitos da terapia. Aqui em análise confocal, justamente também para ver a distribuição dessas placas nos animais. Nessa linha aqui toda, são os animais sem o tratamento da terapia fotodinâmica, e embaixo a gente já tem os animais que receberam tratamento da terapia fotodinâmica. Bom, nessa parte aqui, justamente ele faz um comparativo, novamente, né, entre os animais que foram tratados e os que não foram tratados, mas agora em relação assim, às manchas, né, as áreas de placa que se gerou. Em vários dados que eles obtiveram durante o experimento, né, de várias fontes diferentes, nos tecidos linfáticos profundos, no cérebro, e aqui a gente consegue, a gente já era sabido, já era esperado isso de acordo com o que se tem na literatura, né, houve a redução aí dessas placas nos animais tratados, mas outro dado interessante é que essa redução foi simplesmente das placas menores. As placas maiores não houveram nenhum tipo de interferência, ou seja, a terapia ela não é efetiva para a redução das placas já grandes de beta-amiloide. Bom, agora já nos dados histoquímicos, aqui, novamente, como a gente pode perceber, né, os dois grupos ali, né, o controle e o animal submetido apenas à cirurgia, sem nenhum tipo de tratamento, eles são bem próximos, e a gente já vê diferenças significativas também entre os animais que receberam tratamento e os animais entre esses animais aqui que receberam tratamento e os animais que não receberam o tratamento da terapia. Bom, em relação aos dados dos testes neurológicos, aqui nós podemos observar novamente, né, essa discrepância aí entre os animais que receberam o tratamento e os que não receberam tratamento. Esse parâmetro que eles falam, eles utilizam 9 parâmetros, né, que é o score de gravidade neurológico,
para avaliar justamente essas diferenças que podem surgir com a doença ou não. E o que a gente acha bem interessante são esse segundo dado aqui. Ao meu ver, justamente por esses animais também não terem modelo definido ali, né, a gente não pode comparar com outro modelo, mas a gente percebe aqui que nesses dois primeiros momentos, aqui, que são esses dois primeiros gráficos, a gente não percebe diferença significativa. Mas há presença de diferença significativa, mas esses dois animais não receberam nenhum tratamento distinto, né? São o controle e o animal que foi apenas recebeu cirurgia. Então, isso aqui já pode gerar um tipo de dúvida, pelo menos para mim, durante a leitura, o estudo desse artigo. Já aqui a gente tem os dados que já eram esperados, né? Então, os animais que não foram tratados apresentaram aí um déficit cognitivo, né, maior. Memória, né? Tiveram uma memória um pouco comprometida, os que não receberam tratamento. E aqui, por último, a gente tem os animais que receberam tratamento e a gente percebe uma melhora significativa nesses animais. Bom, aqui já é a tomografia que a gente falou lá, né? Que ele chama de OCT, que seria a sigla, mas é tomografia de coerência óptica, que ele faz os animais em vivo. E aqui justamente é administrado aquelas nanopartículas de ouro, né? Os nanobastões, para justamente identificar essa depuração das proteínas beta-amiloides ali já nos linfonodos, ou seja, já foi drenado do cérebro. E aqui nessas regiões, aqui na direita, a parte de baixo, onde vocês veem essa parte mais clara, segundo os autores, quanto mais claro for, maior concentração, então, dessas placas, desses peptídeos, perdão. E aqui ele traz justamente em relação ao tempo, né, que os animais foram submetidos, foram analisados durante 60 minutos, e aqui a gente percebe, então, nas diferentes partes do cérebro, nas cisternas, ventrículos, córtex e hipocampo, comparando também o controle com justamente os animais tratados, que a gente percebe que durante o tempo, a intensidade desse ouro, dessas nanopartículas, né, que revelam justamente a quantidade de peptídeos, ela vai aumentando. Ou seja, né, com o passar do tempo, isso foi o mesmo dado para todos as quatro regiões. Ou seja, com o tempo, há uma remoção desses compostos, né, desses peptídeos por via linfática. Bom, a conclusão que os autores chegaram é que nesses 9 dias de tratamento, com a configuração que eles utilizaram ali, né, de 1.267 nanômetros e 32 joules por centímetros quadrados, eles perceberam uma redução clara, né, das placas beta-amiloides nos cérebros dos camundongos que desenvolveram a doença de Alzheimer. Perceberam também uma melhora significativa no déficit neurocognitivo. E também eles falam, né, que essa drenagem linfática mediada pela terapia, né, pela fotobiomodulação transcranial, ela pode, né, eu deixei evidenciado ali que ela pode, ainda outros estudos precisam ser feitos, mas ela pode sim promover uma eliminação dos peptídeos beta-amiloides do cérebro, né? Pode ser uma das vias de estudo agora para a eliminação desses peptídeos. E aí, então, eles concluem ao final dessa parte que o estudo mostra claramente que essa é uma nova terapia, né, que pode retardar ou prevenir o Alzheimer. Mas lembrando, eu deixei, né, evidenciado aí essa questão do pode, porque muitas pesquisas ainda devem ser feitas para confirmar esses dados que foram obtidos pelos pesquisadores. Bom, é isso, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Artigo bem relevante, uma técnica diferente do que a gente está acostumado de trabalhar. Eu sei que seu projeto hoje envolve essa técnica. Eu gostaria de saber o que você acha do potencial dessa técnica e onde se encaixa esse artigo, né, dentro dos seus estudos. Perfeito, professor. Esse trabalho, ele é bem relevante, como o senhor disse no início aí, também, é um estudo piloto, mas ele nos traz dados ali que nos permitem delimitar até o nosso próprio projeto, né? Como propriamente mesmo a dosagem de luz. Então, as doses de luz que ele nos permite perceber qual dose, até que limite nós podemos utilizar de dose de luz, né? Que vai influenciar aí a quantidade, né, os nanômetros aí. E também a parte interessante desse trabalho, ao meu ver, é justamente essa questão da depuração, né, ou da redução dessas placas através do sistema linfático ali, das meninges, né? Então é algo bem novo, pelo que eu já tinha visto na literatura, e que com certeza aí nos traz novos horizontes para desenvolver trabalhos, né?
Normalmente é muito difícil você conseguir publicar um estudo piloto, ou você publicar um estudo comparativo, ou uma padronização. Normalmente é bem complicado de você conseguir publicar, principalmente em uma revista que tem um fator de impacto quase 4, então é mais complicado. Daí mostra que o que foi achado foi relevante, né? Mas o que eu acho interessante aqui é a intensidade que foi escolhida, né? Porque ele não fez uma curva para determinar essa intensidade, ele já partiu do pressuposto que essa intensidade e esse comprimento de onda, a intensidade ele testou de fato, né? Foi de 32 joules por centímetro quadrado que ele fechou, né? Mas qual foi o racional para a utilização desse comprimento de onda, 1267? Pois é, professor, nenhum trabalho na literatura, pelo que encontrei nos últimos 10 anos, utiliza esse comprimento de onda. Eles realmente foram muito ousados, não sei qual indício que eles tinham a respeito disso antes, mas 90% dos artigos ficam ali na faixa do vermelho ou da próxima ao infravermelho, ali, até 835 nanômetros no máximo. Eles extrapolaram isso, né? E, como o senhor bem disse, me falta, assim, né, lógico que eles escolheram ali 4 intensidades, 4 doses de luz distintas, mas muita coisa ali ainda tem que ser estudada, ao meu ver, porque nós sabemos ali que 39 causa dano, mas será que 32 é realmente seguro? Né? E já os outros dois, que foram 18 e 25, se não me engano, já não tiveram nenhuma resultado significativo. Então, assim, acho que entre essas dosagens de luz aí, tem muita coisa assim a ser estudada, né? Tempo, potência também de luz, né? Mas é bem inovador o trabalho deles. Acredito que eles tentaram atingir esse máximo justamente para a penetração ser o maior possível, né? Quando a gente tem ali o maior comprimento de onda, maior penetração do tecido biológico, então por isso, ao meu ver, que eles escolheram, né, tentaram extrapolar ao máximo essa intensidade de luz. Mas uma dúvida metodológica, eles fizeram a crâniotomia dos animais ou eles aplicaram por fora o crânio? Por fora, professor. Simplesmente removeram os pelos, né, e em contato mesmo com a pele incidiram a luz. Nesse caso é importante tirar o pelo animal, até porque o pelo animal é branco, né? Então, se você joga ali luz, mesmo que nós não consigamos ver, a tendência é que essa luz ali ela possa ser refletida, né? A questão aqui é que duas coisas que a gente tem que discutir, que é um pouquinho diferente da farmacologia que a gente está acostumado, né? Como a gente está falando aqui de luz, né? O comprimento de onda, né? Que vai ser a distância entre os dois platôs, né? Que nós temos, né? Dessas ondas, esse comprimento de onda vai definir qual tipo de interação que essa luz vai ter, certo? Então, o que acontece? Se você se você modifica o comprimento de onda, a capacidade de você penetrar no sistema vai mudar, certo? Então, por exemplo, o infravermelho, ele tem uma dificuldade muito grande de adentrar o tecido, certo? E a tendência, por esse comprimento de onda ser mais alto, é que ele vai agitar as moléculas, certo? Causando aí o que a gente chama de aquecimento. Se a gente fosse colocar, por exemplo, um raio-x, que tem um comprimento de onda bem pequenininho, ele conseguiria atravessar diretamente o tecido, certo? E aí ele não seria absorvido, né, por a maior parte dos tecidos moles, né? E aí ele poderia aí interagir, né, se chocar com os tecidos duros, e você veria um contraste, certo? O que acontece? A depender do tamanho desse comprimento de onda, você vai poder estimular algumas moléculas, certo? Porque elas vão absorver de maneira mais eficiente essa energia do que outras, né? E aí entra a questão, né? Eles discutem qual seria o papel, né? Qual seria o mecanismo de ação envolvido nesse efeito que eles estão estudando. Professor, eu não consegui, pelo menos no artigo, eu não identifiquei como que acontece, né? A maior parte dos trabalhos a gente identifica propriamente foca um pouco na mitocôndria, né? Aumenta a atividade da célula e tudo. Esse, como é um trabalho diferente, né? Que ele faz a depuração, né, digamos assim, quebra essas proteínas e elimina ali pelo sistema linfático, eu, pelo menos no artigo, não encontrei como realmente age, né? Até porque as placas grandes não houve modificação alguma.
simplesmente os peptídeos menores, as placas menores que eles foram eliminadas ali, né, desse trabalho. Porque o que acontece é que, a depender da intensidade que você coloca, né, então você tem intensidade e o comprimento de onda, você vai estimular algumas proteínas em especial, certo? Então, o que acontece? Você poderia ter escolhido entre 800 e 1600 ali no infravermelho, qualquer comprimento de onda. E a depender desse comprimento de onda, você teria N moléculas que seriam ativadas ou não. Certo? Por quê? Porque elas poderiam ou não absorver essa energia, e uma vez que essa energia é absorvida, ela poderia, por exemplo, quebrar a molécula. Essa molécula poderia quebrar, ela poderia ser mais facilmente oxidada. Então, a relação que se faz entre estudar o sistema com esses estímulos fotomoduladores e a mitocôndria é basicamente o seguinte: eu sei que eu estou estimulando o sistema, vamos fazer uma avaliação de estresse oxidativo. E é aquilo que eu falo sempre para vocês, é a trinca. Quando você não sabe para que lado que você vai, você tem aí 3 coisas que vão te ajudar muito, né? A primeira é a inflamação, a segunda é a estresse oxidativo, e a terceira é vias de morte, apoptose, autofagia, mas normalmente é necrose e apoptose. Então é a trinca, né? Mas você não sabe, por exemplo, se nesse comprimento de onda eu vou, por exemplo, causar uma alteração na beta-amiloide, aquela 1,42, que a gente sabe que é o peptídeo que tende a ser mais tóxico, né? No entanto, me chamou muita atenção o fato de, apesar de não ter reduzido as placas, ter reduzido os oligômeros e peptídeos, né? Que de fato são eles que são mais danosos, né? E aí caberia também uma análise, sei lá, de ativação de células, astrócitos, micróglia, pelo menos para você tentar localizar onde está tendo o efeito mais importante, né? Isso também é relevante, né? Ou será que ele está simplesmente aquecendo o tecido e o aumento de temperatura está favorecendo o processo neuroinflamatório? Não sei. Gustavo, você tem alguma questão em relação ao trabalho? Então, professor, achei interessante o trabalho, porque eu realmente não tinha visto ainda um trabalho trazendo essa abordagem para a doença de Alzheimer, então com essa fototerapia, e também na questão de envolver essa, digamos assim, drenagem linfática que ocorre no cérebro, né? Esse aspecto do sistema linfático cerebral eu não tinha visto ainda, né? Essa depuração. É interessante o trabalho, eu acho que tem algumas falhas do trabalho sim, de método principalmente, justamente essa triagem dos comprimentos de onda, seria interessante ver intervalos de faixas, né, de testes. Uma coisa que eu fiquei em dúvida é na marcação confocal que ele fez, eu não lembro qual anticorpo que ele usou para realizar aquela marcação confocal, e o que ele estava querendo ver, na verdade, ali, se era placa amiloide, eu não consegui entender direito. Mas, assim, é um trabalho bastante interessante, eu acho que promissor, sim, para um piloto, para ele ter conseguido publicar, realmente é bastante legal o trabalho. Você sabe essa questão do confocal, Marcelo? Professor, eu tinha visto ali, ele coloca anti-AB, né, anti-beta-amiloide, mas eu estou tentando achar aqui agora, e assim que eu achar, eu já falo para o senhor aqui e para os colegas aí, o Gustavo também. Ok. Essa questão do sistema linfático no cérebro ela é meio polêmica, tá? Então, durante basicamente o século passado inteiro, não se acreditava que tivesse, tudo bem, sistema linfático no cérebro, tá? Nos primeiros aí, vamos colocar os primeiros 10, 15 anos da neurociência contemporânea, o que nós vimos foi o estudo de aquaporinas, certo? Que favoreceriam essa drenagem do material, tá bom? Que é produzida, essa sujeira que é produzida durante os processos de construção e destruição de sinapses, né? Então esse material seria lentamente drenado, né, até os ventrículos, e dos ventrículos você teria, né, ali células ciliadas que fariam também a movimentação desse líquido, né,
do líquor, né, que faria ali a reciclagem desse material. Mas, se não me engano, há uns 5 anos atrás foi publicado um artigo com estudos de neuroimagem muito sofisticados, mostrando que na porção superior da cabeça você tem uma rede de vasos linfáticos que eram capazes sim de fazer essa drenagem, eles fizeram ter esse monitoramento do fluxo de beta-amiloide, certo? Só que ele não está intrincado no cérebro, não está bem na parte externa, tá bom? Fazendo essa limpeza. Então, dentro do cérebro, você vai ver, você não vai ver um vaso lá dentro do cérebro, como são outros tecidos, tá bom? Seria ele realmente onde, né, nas meninges, como colocou o Marcelo, tá? Então, isso é uma questão assim que era mais polêmica. Hoje, o pessoal com os estudos de neuroimagem, olha, tem mais uma região posterior, né? Ela tá fora, né, do sistema nervoso central, né? Não está dentro do cérebro, certo? Então, isso é uma questão. O outro ponto que eu acho que é relevante aqui é colocar que, assim, esses estudos de fotomodulação já são estudos que já vêm de bastante tempo, né? São estudos que já há décadas, né, são feitos diferentes abordagens, tratamento de câncer, tratamento de alguns tipos de alterações neuropsiquiátricas. Então, se observa, assim, por exemplo, estimulação com eletroímãs, certo? Então, isso é feito. Nós temos, por exemplo, toda a área de optogenética também, que é bem forte, né? Onde você aplica um vírus, esse vírus vai entrar dentro das células e vai codificar uma rodopsina, e aí você vai ter agora células que vão ser responsíveis à luz, e aí você estimula com um comprimento de onda específico, né? E aí você agora, com o desenvolvimento de novos equipamentos, onde você consegue controlar bem tanto o comprimento de onda, certo? A intensidade e também agora as fibras ópticas, então você começa agora a ter uma outra abordagem, né? Que é essa abordagem de aplicação de luz ali naquela região. No entanto, essa aplicação de luz, ela trabalha esse princípio físico-químico de estimulação das moléculas. Tá bom? Então, essencialmente é o seguinte, olha, eu coloquei ali uma luz num comprimento de onda X, e esse comprimento de onda X vai estimular esse grupo de moléculas e vai favorecer essa via, Z, P ou Q. E a gente tem que ver se essas vias vão favorecer, né, o sistema ou não. Aparentemente, né, esse comprimento de luz ele não está fazendo a quebra da placa amiloide, né, o que seria ruim, mas está favorecendo a redução da quantidade desses peptídeos, o que é positivo para a terapia, né? Mas então, Marcelo. Professor, aqui, e Gustavo também, tá como eu disse mesmo, né? Ele coloca anticorpo, anti-beta-amiloide, e aí entre parênteses ele coloca 1 por 500, e aí o protocolo, né, que é da Abican. Aí tem o nome aqui do protocolo lá, que é o protocolo dos Estados Unidos. Nesse caso em especial também caberia você fazer uma análise dos peptídeos, dos oligômeros e das placas. Você fazer uma medição desse material para ver quais foram, de fato, né, as espécies que reduziram, né? Se foram os peptídeos ou se foram os oligômeros, né? Porque a partir daí já te dá um indício se há um envolvimento do neurônio ou se há um envolvimento da micróglia, né? Eu acho que todo o processo em si tem um papel, deve estar muito relacionado à micróglia. Oi, Marcelo. Desculpa interromper, professor. Me surgiu uma dúvida também. Por exemplo, nós estamos ali tentando tirar, aliás, de fato, conseguiram tirar alguns oligômeros ali que são tóxicos, né? Beta-amiloides. Para o cérebro, eles não são tóxicos para outra região, outros órgãos do nosso organismo, que ele tira dali e talvez joga para outro lugar que possa ter alguma complicação também? Não sei se... Bom, eu não sei te dizer se em outros tipos celulares ele vai ser tóxico.
e também não sei te dizer qual seria a concentração necessária para que ele seja tóxico. Tá certo? O que eu posso te dizer é que o peptídeo beta-amiloide ele vai atuar nos terminais pré-sinápticos, levando a um retardo na transmissão sináptica, certo? Então ele vai se acumulando ali, então ele vai causando uma dificuldade de liberação de novos disparos, né, de neurotransmissores, o que já por si só já começa a atrapalhar a formação de novas sinapses, tudo bem? A transmissão sináptica. Já os oligômeros de beta-amiloide, eles tendem a ser excitotóxicos, porque eles podem se ligar no receptor de NMDA e causar um disparo desses receptores e aumentar o influxo de cálcio. E aí, com isso, né, nós teríamos um efeito de morte dos neurônios pós-sinápticos. Quem tenta contornar essa bagunça, que é a micróglia, tende a pegar esse material, fagocitar e processar. Tudo bem? E aí, na tentativa de processar, é quando você começa a gerar as placas, certo? O que eu posso dizer é o seguinte: a placa, ela em si, ela é menos tóxica do que o peptídeo e do que o oligômero, tudo bem? Mas ela em si causa um processo de neuroinflamação que acaba favorecendo o processo de poda sináptica. Tá bom? Então, você tirar esse material dali e jogar para outras regiões, provavelmente vai favorecer a depuração dessas proteínas, tá? Dificilmente ela vai atuar em outros sistemas de maneira muito contundente, porque provavelmente vai chegar num outro sistema numa concentração muito baixa e talvez ela não vá ativar receptores que vão ser deletérios, né? Só lembrando que qualquer material, qualquer molécula que tenha um tamanho menor de 20 kDaltons tende a ser rapidamente filtrada durante o processo de filtração glomerular nos rins, né? Então, provavelmente aquele material ali sairia do sistema. Agora, se ele pode se acumular em outras regiões, é uma boa pergunta. Eu acho que a gente pode investigar isso, né, e ver qual que seria o impacto em outras regiões, tá bom? Muito obrigado, professor. Então, pessoal, muito obrigado pela reunião de hoje. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.